eu vou falar sobre a importância de aceitar os nossos sentimentos. Outra palavra para sentimentos são emoções. E existem 6 sentimentos básicos. Existem várias palavras que se referem a sentimentos, mas muitas dessas palavras se referem ao mesmo sentimento. Por exemplo, alegria, felicidade, regozijo, ou então tristeza, infelicidade, a mesma coisa com relação à raiva, ira, frustração. E então esses 6 sentimentos básicos são raiva, felicidade, tristeza ou infelicidade, medo ou ansiedade, vergonha ou culpa e surpresa ou curiosidade. E essas emoções, elas são parte da nossa humanidade. Ou seja, ser um ser humano significa que a gente tem emoções. Uma pessoa que não tem emoções seria que uma pessoa desabilitada, porque essas emoções são o que dão sentido à nossa vida e que mostram muitas vezes a direção que a gente deve tomar. E por isso é muito importante ouvir as nossas emoções, porque elas têm alguma coisa para nos dizer. E parte do nosso bem-estar psicológico e emocional está em aceitar as nossas emoções. Porque, como eu disse, elas têm um propósito. Por exemplo, se você está chateado, se você está frustrado, é porque alguém cruzou o seu limite. E quando isso acontece, você sabe que você tem que colocar um limite nessa pessoa. A mesma coisa com relação ao medo. O medo significa que existe perigo e significa que você precisa de tomar alguma precaução. Agora, às vezes, esses sentimentos, eles podem estar fora de proporção. Eles podem estar acima do que é real. E então, numa outra gravação eu vou falar sobre isso. Mas nessa gravação eu quero falar mais sobre a importância da gente aceitar os nossos sentimentos e da gente escutar os nossos sentimentos. E interessante é que quando a gente aceita os nossos sentimentos, a gente está aceitando a gente mesmo como pessoa, porque eles são parte de nós. Ou eles descrevem quem nós somos. Então, uma pessoa que está em paz com seus sentimentos, que se sente confortável com seus sentimentos, é uma pessoa saudável. Existem pessoas que elas são capazes de enfrentar até mesmo seus sentimentos negativos. E elas têm, vamos dizer que se elas estão tristes, elas aceitam a sua tristeza até que essa tristeza passe. Ou a mesma coisa, se elas estão com raiva, elas não se culpam por elas estarem chateadas ou com raiva, elas não acham que isso significa que elas têm um problema. Mas algumas pessoas, por alguma razão, elas têm uma dificuldade de aceitar os seus sentimentos. E quando elas veem os sentimentos negativos delas, por exemplo, tristeza, medo, raiva, elas ficam assustadas. Elas acham que isso significa que existe algum problema com elas. Quem sabe elas não são normais. E é interessante que os sentimentos, eles são como a maré, né, do mar. Que uma vez a água está mais para a terra, e depois ela volta mais para o fundo. E assim são os nossos sentimentos. Você pode estar triste hoje, mas feliz amanhã. E não existe felicidade sem tristeza. Ou seja, se você não consegue ficar triste, se você não se dá o direito de ficar triste,
Então é como se você tivesse com seus sentimentos dormentes. Ou seja, uma pessoa que não pode ficar triste também não consegue ter alegria ou felicidade. Então, a gente vê que no nosso bem-estar emocional, a gente aceita esses sentimentos. A gente não reprime esses sentimentos. Mas algumas pessoas, como eu disse, elas têm dificuldade de aceitar os seus sentimentos. Às vezes o problema vem desde a infância. Vamos dizer que uma criança está chorando e o pai ou a mãe ou alguém diz, não, não chora. Ou então, homem não chora. Ou então, a criança está triste e fala, mas não fica triste. Ou então está com raiva e fala, olha, eu vou te dar umas palmadas para você ficar com mais raiva ainda, porque eu acho que essa raiva que você tá não tem razão, você não tem razão de estar com raiva. Então eu vou te dar um motivo para você ficar com raiva. E quando isso acontece, a criança aprende que tem alguma coisa de errado com seus sentimentos e que tem alguma coisa de errado com ela mesma. E ela passa a se rejeitar pelos seus sentimentos e a pensar que se ela for vulnerável, se ela mostrar os sentimentos dela, ela vai ser rejeitada. Então é melhor ela esconder. Mas isso tem um preço, porque ela vai parar de confiar nela mesma. Ela vai se culpar de ter o seu sentimento. E outra coisa também é que ela vai achar que esse sentimento que ela tem é culpa dela. Que ela se sente assim porque ela quer. E que ela poderia mudar o sentimento dela se ela quisesse. Então, por exemplo, quando um pai ou uma mãe diz para uma criança que ela não deve chorar, que ela não deve ficar triste, eles estão querendo dizer que ela tem a capacidade de mudar esse sentimento. É como se, por exemplo, tivesse um botão e quando você aperta o botão, você fica feliz e quando você aperta para o outro lado, você fica triste. Então, vamos dizer, se você está triste, é só você apertar o botão para o outro lado e você fica feliz. Mas a gente sabe que ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue, por exemplo, quando você está triste e de repente você vai fazer alguma coisa e que de repente você vai ficar feliz. Então, é como se você fala para uma pessoa assim, olha, você está triste, mas olha, tem gente muito pior do que você, tem gente com câncer, tem gente que alguém da família morreu. Então a gente está dizendo àquela pessoa que ela não tem o direito de estar triste e que ela poderia de repente apertar um botão e ficar feliz. Então, em outras palavras, a gente acaba rejeitando o sentimento da pessoa, e no caso, às vezes, os pais rejeitam o sentimento das crianças, e depois essas crianças, quando se tornam adultas, né, não conseguem aceitar o seu próprio sentimento. Eu ouço muita gente falar assim, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar. Eu não posso mostrar que eu estou triste, né? Eu não posso mostrar para o meu esposo, minha esposa, que eu estou triste, porque senão ele pode até se aproveitar de mim. Eu não posso mostrar para ele ou para ela que eu sinto a falta dele ou dela, né? Que eu fico triste quando ele ou ela não está presente. Então, quando a gente faz isso, a gente está se rejeitando como ser humano. E outra coisa é que a gente não está ouvindo a voz dos nossos sentimentos. Porque o sentimento tem uma mensagem. Ele mostra que uma coisa pode estar bem ou pode não estar bem. E que talvez você precise de tomar uma ação para, se por acaso não estiver bem, você corrigir isso e você ficar bem. Mas se você não confia no seu sentimento, se você não ouve a voz do seu sentimento, então você pode acabar não tomando uma ação e depois tendo problemas por causa disso. Outra coisa também é que quando a gente reprime os nossos sentimentos, na realidade, eles vão aparecer de alguma forma. E eles aparecem como ansiedade. Mas o pior de tudo é que quando a gente reprime os nossos sentimentos, a gente deixa de ser humano.
e a gente tem uma barreira, um muro que separa as pessoas da gente. Porque quando a gente mostra os nossos sentimentos, as pessoas conhecem a gente, elas veem quem a gente é por dentro e elas se conectam com a gente também. E quando a gente mostra nossos sentimentos, a gente envia uma mensagem que tudo bem em ser um ser humano, tudo bem em ter sentimentos. A gente dá às pessoas o direito de mostrar o sentimento delas também pra gente. E aí a gente tem uma conexão maior com as pessoas e um relacionamento mais cerca, né? Um relacionamento mais próximo das pessoas.